Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui hoje para apresentarmos, neste horário da manhã, os nossos vídeos relacionados às participações que os nossos irmãos têm enviado para a Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Nós estamos agora, às 9h30, para aqui apresentar aos irmãos aqueles vídeos que, porventura, não terão tempo para serem apresentados na Escola Bíblica Dominical. E essa programação agora, ela substitui aquela que nós fazíamos anteriormente, às 19h30 das segundas-feiras. Então hoje estamos aqui para nós apresentarmos aos irmãos aquilo que foi a participação deles, dos nossos irmãos, na Escola Bíblica Dominical deste fim de semana. E nós vamos iniciar aqui apresentando os vídeos relacionados às respostas da nossa primeira pergunta para a Escola Bíblica de hoje. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, diz assim: dando sequência aos estudos da EBD, Escola Bíblica Dominical, voltados para as 4 doutrinas da Igreja Apostólica, motivo da reforma religiosa do século XVI, e levando-se em conta a importância de tais doutrinas para a vida da Igreja dos nossos dias, pergunta-se: quantos e quais foram os princípios já estudados na EBD? Muito bem, a expressão princípios estudados na EBD é uma expressão voltada aos princípios da reforma religiosa do século XVI, já estudados numa sequência de escolas bíblicas dominicais destes últimos meses. Então, para termos essa resposta, nós vamos contar com a participação de 2 irmãos nossos. Primeiramente, a nossa irmã lá de Moçambique, a irmã Terça. A irmã Terça, ela pertence à igreja de Conongola, lá na cidade de Tete, na região noroeste de Moçambique. A irmã vai dar uma resposta e logo em seguida nós iremos para o estado do Pará, onde ali, do grupo de jovens da igreja de Pacajá, lá na Transamazônica, o nosso irmão Ediel vai completar essa resposta à nossa primeira pergunta. Pai do Senhor, irmãos, os 3 princípios da reforma que já foram estudados na Escola Bíblica Dominical são Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o sacerdócio universal do crente, o livre exame das Escrituras. Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nenhum homem é nosso mediador, porque ele não morreu na cruz por nós. Somente Jesus é o nosso mediador, porque ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos salvar e para tirar os nossos pecados. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Respondendo à primeira pergunta da EBD, nós já sabemos quais são as 4 principais teses da Reforma Protestante, que são a supremacia da fé sobre as obras, o livre exame das Escrituras, Jesus como único intermediador entre Deus e os homens e o sacerdócio universal do crente. Nós já estudamos todas elas, com exceção da supremacia da fé sobre as obras. E eu quero aqui dar uma ênfase, em especial, ao sacerdócio universal do crente. A palavra do Senhor fala no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Uma aplicação prática do sacerdócio na vida da igreja. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que é o sacerdócio universal do crente? Nada mais é do que o livre acesso, o direito de livre acesso à presença do Pai, direto acesso à presença do Pai. Esse direito ele foi concedido por Jesus, quando ali na cruz ele verteu o seu sangue por nossas vidas, consumando o projeto de salvação, nos concedendo livre acesso ao Santo dos Santos, não somente um lugar e não somente uma vez por ano, mas a todo momento nós temos esse direito de acesso direto ao Pai. E a igreja aqui na palavra, ela estava exercendo esse direito. Pedro, ele estava ali
distante, ele estava passando por provas, mas a igreja estava em contínua oração, intercedendo pela vida dele, exercendo o sacerdócio universal do crente. A paz do Senhor. Irmã Terça, a irmã foi muito feliz na sua expressão quando colocou que nenhum outro homem pode ser nosso mediador. Muito bem. Por quê? Porque ele não morreu na cruz por nós, mas somente o Senhor Jesus, porque ele morreu na cruz para nos dar vida eterna, para nos salvar e tirar de nós os nossos pecados. Muito bem colocado aí na resposta à nossa primeira pergunta. Também o nosso irmão jovem Ediel, lá de Pacajá, na Transamazônica. Ali ele dá ênfase ao sacerdócio universal do crente e faz uma citação muito boa em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, em que ali está, na prática, o exercício do sacerdócio do crente, quando os irmãos ali intercediam em oração contínua por Pedro na prisão, e o Senhor enviou ali o seu anjo e libertou a Pedro. E em todo momento, o irmão disse, né, nós temos o direito de acesso ao Pai de onde nós estivermos. Muito bem colocado pelo nosso irmão Ediel. Agora, nós iremos passar para a pergunta seguinte, porque a pergunta seguinte, ela está relacionada a um testemunho prático dos nossos irmãos. E nós vamos ouvir esses testemunhos. E a nossa segunda pergunta, ela diz assim. Pergunta 2. Qual foi o valor prático para a sua vida no estudo feito do seguinte princípio, o princípio da reforma religiosa do século XVI? Então, o princípio é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E a pergunta requer a citação de um texto bíblico de cor, ou seja, de memória. Cite um texto bíblico de cor. E nós iremos agora ter a participação aqui de mais dois irmãos nos dando essa resposta, e eles vão citar os textos ali, e nós ouviremos esses textos da palavra citados pelos nossos irmãos. Primeiramente, a nossa irmã Suelana, ela pertence ao grupo de senhoras lá da cidade de São José, no bairro Campinas, em Santa Catarina. Ela vai nos dar uma primeira resposta à nossa segunda pergunta, e logo em seguida nós iremos para o estado de Sergipe, onde ali, pela primeira vez, participando conosco, a jovem Isabela. Isabela, ela pertence ao grupo de jovens da cidade de Engenho Pequeno, no estado de Sergipe. E ela vai nos dar também outra resposta relacionada a este assunto dessa segunda pergunta nossa. Com a palavra, as nossas irmãs. Respondendo à pergunta 2, o texto que me marcou está em 1 Timóteo 2,5, que fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Na minha vida, o valor desse princípio é de extrema importância, pois sei que Deus está à disposição para ouvir as minhas orações quando uso do recurso do clamor pelo sangue de Jesus. O amor de Jesus é tão grande que ele se colocou de intermediário entre mim e Deus, sendo que levou meus pecados na cruz, pagou o preço pela minha redenção. Isso não tem como mensurar. É o maior ato de amor que Deus teve, entregando seu Filho Jesus por mim. Então, quando preciso colocar as minhas angústias, as minhas tristezas e até a minha gratidão diante de Deus, uso do recurso do mediador para me colocar diante do Pai. Não preciso mais de intermediário, porque Jesus é o meu melhor amigo e me dá acesso ao Pai em todos os momentos que eu preciso. Louvado seja Deus, porque temos esse privilégio, essa bênção de termos esse mediador. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O que eu pude aprender durante esse tempo entre Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que maravilha que nós temos esse recurso ao nosso dispor, né, nos dias de hoje. Que antes o povo só tinha uma vez no ano, né, o sacrifício ali para a remissão dos seus pecados, mas hoje nós podemos ter esse livre acesso através do sacrifício de Jesus, ele que foi o sacrifício perfeito, uma vez ali, mas que hoje nós podemos ter direto acesso ao Pai, a qualquer momento que nós clamamos por este sangue, nós somos
atendidos. E Jesus, que se destituiu da sua glória, se fez homem por nós e sabe bem o que nós passamos aqui na Terra. E hoje faz essa mediação com Deus, né? Intercedendo por nós, olhando por nós. Queria deixar um texto em Hebreus 9:15 que diz: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muito bem, irmãos, essa resposta das nossas irmãs foram muito interessantes porque elas citaram textos que marcaram a experiência delas, ou seja, o valor prático na vida das irmãs relacionadas a este princípio da reforma religiosa do século XVI, que é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, o valor prático da irmã Suelana, quando ela disse: Deus está à disposição para ouvir as minhas orações. E o uso do clamor pelo sangue de Jesus é exatamente aquilo que nos proporciona o Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E ela diz, inclusive, minhas angústias e minhas tristezas e até a minha gratidão eu posso colocar diante de Deus como recurso do Senhor Jesus como mediador. Muito boa esta resposta da irmã. E também a Isabela, quando a Isabela faz a colocação muito bem feita desse recurso, né, ela se maravilha desse recurso que nós temos do Senhor Jesus como único mediador entre Deus e nós, e hoje podemos, por ele, ter acesso livre ao Pai. Então, ele faz ali a mediação entre nós e Deus. E a irmã cita também, né, como a irmã Suelana citou 1 Timóteo 2,5, agora a irmã Isabela, a jovem, ela cita Hebreus 9, verso 15, sobre Jesus, o mediador de um novo testamento. Muito bem colocado na resposta das nossas irmãs. O que eu gostaria era que, na verdade, elas pudessem citar o versículo simplesmente sem ler, porque a pergunta é: cite de cor. Mas as irmãs sabem muito bem a respeito desse texto, desses textos da palavra do Senhor. Muito bem, muito boa a resposta das irmãs. Nós iremos caminhar agora para a nossa terceira pergunta, que é a nossa terceira e última pergunta da nossa escola bíblica deste fim de semana, de hoje. E essa pergunta, ela faz questão de mostrar aqui um aspecto que chama muito a nossa atenção. Preste atenção. A pergunta 3, ela diz assim: considerando o valor da palavra em nossos dias, faça um breve comentário histórico e profético, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 2 e 3. Então, muito bem, esse comentário, esse breve comentário, nós iremos ouvir agora, primeiramente, do nosso irmão que está lá em Portugal, nosso irmão André Azevedo. André é um obreiro, ele é do grupo de obreiros de uma igreja muito próspera em Lisboa, que é a igreja de Odivelas. E o André vai dar uma primeira resposta, ou seja, vai fazer um primeiro comentário, e depois iremos para o estado do Rio de Janeiro, onde ali a irmã Keila, que é do grupo de senhoras do bairro Retiro, em Volta Redonda, a irmã Keila vai concluir fazendo também um breve comentário sobre o aspecto histórico e profético baseado no texto de Apocalipse 3, verso 2 e 3. Então vamos ouvir os nossos irmãos. Paz do Senhor a todos, meu nome é André, sou obreiro aqui na igreja de Odivelas, em Portugal, ovelha do pastor Paulo Futuro, e respondendo aqui a pergunta de número 3 da Escola Bíblica Dominical, faremos um breve relato histórico e profético sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, relatada aqui no capítulo 3 de Apocalipse, ela vivia um estado de sonolência religiosa, mas ela não tinha consciência disso. Ela achava que no seu interior havia vida, porém essa vida já não existia, porque a igreja de Sardes, ela esqueceu do tesouro encontrado, que era a palavra do Senhor. Então, por isso que o versículo de número 3, ele começa com lembra-te e guarda, porque a igreja daquela época, historicamente, já não havia vida no seu interior, pois já não havia a operação do Espírito Santo. E hoje, profeticamente, há uma estrutura religiosa que domina o mundo,
e que também se encontra da mesma maneira, sem vida, apenas com aparência, pois esqueceu da voz do Espírito Santo, esqueceu de como foi o seu encontro com o Salvador. Mas nesta hora, existe uma igreja fiel, que ela dá valor à voz do Espírito Santo, que ela dá valor à salvação dada por Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que, nesta hora, o Espírito Santo ela testifica no nosso meio que Jesus está vivo e que Jesus voltará. E o versículo, ele fala também de um detalhe muito importante, que era o arrependimento. Pois sem o arrependimento não poderia haver salvação. E nós vemos isso na igreja de Sardes, porque só o Espírito Santo ela pode convencer o homem do seu pecado. E o Espírito Santo hoje ela tem agido dessa maneira nas nossas vidas, nos convencendo de que somos pecadores e necessitados. Mas através da sua palavra, da palavra da vida, a palavra viva, nós encontramos um caminho de volta para a eternidade. Amém? A todos a paz do Senhor. Profeticamente, o Senhor alerta a igreja para estar em constante vigilância, para estarmos atentos somente à voz do Espírito Santo, para não sermos enganados e nem confundidos, porque hoje há muitas vozes do mundo pregando o Evangelho, mas o Evangelho para esta vida. E como a própria palavra diz, quem busca Jesus para esta vida é o mais miserável das criaturas. Deus nos chamou para uma vida eterna, e é essa vida que buscamos e almejamos. Poucos são os restantes que estão ouvindo a voz do Espírito Santo e atentos às profecias. Deus nos tem dado a sua palavra revelada, os meios de graça, e nada tem ocultado aos seus servos sobre o arrebatamento. Tem falado conosco e nos alertado através das profecias e dos sinais, e nos mostrando que próximo está o arrebatamento da igreja, e tem nos orientado a guardar tudo o que nos tem dado, a vigiar e também nos arrependermos, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e assim perder a salvação. É o juízo na vida do servo. No Apocalipse capítulo 1, verso 3, o Senhor nos diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando e nós devemos estar vigilantes para alcançarmos a bênção da salvação. André, você tem razão quando citou que a igreja de Sardes estava numa sonolência religiosa, ou seja, a sonolência espiritual. Era um envelhecimento espiritual. E interessante que isso levava essa igreja a achar que ela tinha vida interior, mas na verdade estava morta e as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Então, muito bem colocado ali, você disse que inclusive que ela esqueceu o tesouro que era a palavra, não deu ouvidos, né? E desviou-se ali da palavra do Senhor. Muito bem colocado pelo nosso obreiro da igreja de Odivelas, em Lisboa, em Portugal. Também a irmã Keila, do grupo de senhoras de Bairro Retiro, em Volta Redonda, ela faz um alerta do Senhor à igreja. Ela cita esse alerta: é hora de estarmos vigilantes, porque há o perigo de dar ouvidos a um evangelho pregado para esta vida. A irmã fez uma colocação muito bem feita com relação à questão de Sardes, cumprindo-se profeticamente nos nossos dias. Um evangelho somente para esta vida. E ainda, poucos são os restantes que estão dando ouvidos à voz do Espírito Santo e atentos às profecias. Aí é a nossa experiência. Somos poucos, mas somos esses restantes que estão dando ouvidos à voz da profecia nesta última hora. E o texto de Apocalipse 1:3, a irmã citou de uma forma muito feliz, quando fala da bem-aventurança daquele que lê, que ouve, mas também que guarda as palavras desta profecia. Muito bem finalizada esta resposta a essa terceira pergunta nossa para a Escola Bíblica de hoje. Muito bem, os irmãos, eu quero agora externar aqui meus agradecimentos à participação dos nossos irmãos quando têm enviado seus vídeos para participarem dos estudos da Escola Bíblica Dominical. É lamentável que nós não tenhamos condições de apresentar todos os vídeos na Escola Bíblica e nem mesmo na nossa programação de agora pela manhã, antes da Escola Bíblica. Mas prometemos aos irmãos uma coisa: os irmãos podem ter acesso à Rádio Manaim, ao site da Rádio Manaim,
E ali os irmãos irão ver, ali conforme está sendo mostrado na tela, o lugar onde os irmãos irão poder ter acesso às suas contribuições, aos seus nomes ali colocados, a cidade de onde pertencem, né? de onde enviaram os seus vídeos. E isso certamente vai levar os irmãos a entender que as suas contribuições através dos vídeos são extremamente valiosas para nós na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agora, antes de encerrar, fazer uma recomendação de que o nosso canal de YouTube, daqui a pouco, às 10 da manhã, estará apresentando a Escola Bíblica Dominical. E você é nosso convidado para permanecer no nosso canal e assim participar da Escola Bíblica Dominical. Desejo então a todos a paz do Senhor Jesus, que Deus a todos abençoe.